Tá funcionando, Patrícia, o som? O som tá. Tá. Muito bom dia a todos aqui presentes. Mais um domingo, né? Ensolarado, gostoso, né? Nos encontramos para esse bate-papo nosso, em que usamos o Evangelho como base para os assuntos aqui que vamos tratar. E a base maior é a moral, né? É a moral que dirige nossa vida, é a moral que nos transforma, é a regra básica para a gente se transformar no caminho da evolução. A gente sempre lembra que temos palestras quase todos os dias aqui, na casa, de segunda a domingo, né? Na sexta-feira nós temos um trabalho mais focado em jovens dependentes químicos, e a gente sempre convida quem quiser participar e ver alguma coisa. E a gente sempre lembra também as pessoas que ajudam e que ainda puderem ajudar, que nós temos a nossa cesta básica, atendemos hoje, atualmente, Patrícia, quantas famílias atualmente? 82, vamos chutar pro alto, vai, 82 famílias nos dias de hoje. E a gente ainda precisa, no momento, de óleo, açúcar, sal, farinha, básico, né? E fubá e molho de tomate, que é o que a gente está precisando para preencher ainda a nossa cesta para esse mês. Bom, então vamos nos preparando, aproveitar esse momento para elevar o nosso pensamento ao céu, nos conectando com o Pai Maior. Pai, aqui nos encontramos para aprender, para caminhar, para crescer. Que possamos, Pai, dentro dessa sua energia de amor, aprender mais, caminhar, ajudar não só a nós mesmos, mas aqueles que estão à nossa volta, com conhecimento, com ensinamento e com paciência. Que possamos, Pai, ser divulgadores dessa luz de amor, onde quer que estejamos, que sejamos todos merecedores desse voto de confiança da vossa vontade. E que possamos, Pai, fazer cada vez mais e melhor. Que assim seja, graças a Deus. Nossa palestrante de hoje é Fátima, que aqui se encontra já. Vai falar sobre o fermento verbal. Um bom dia a todos, que a doce paz do nosso Mestre permaneça em nossos corações. O tema é sobre fermento, e eu acho que todo mundo conhece fermento, né? Todo mundo sabe que o fermento é uma substância que vai excitar outra substância. E é interessante que no Evangelho, Jesus, ele fez uma abordagem ou falou sobre o fermento 13 vezes. E a gente vai percebendo o quanto ele era realmente, e continua sendo e será sempre o mestre, né? Porque o mestre vem e ensina. E olhando nos dias atuais, a gente percebe que nas escolas, os professores e os mestres buscam vários recursos. Inclusive, o maior de todos os recursos que nós temos na atualidade, que é a internet. Mas na época de Jesus, não tinha internet, não tinha telefone, e não tinha essas escolas que nós conhecemos, as escolas atuais. E, na verdade, as escolas que haviam era para uma elite, né? Nem todo mundo tinha acesso. E eu chamo ele de cara, porque não como falta de respeito, porque ele é o cara, né? Ele é o cara. Ele veio e realmente ensinou com o recurso que ele tinha.
Ele não estava em nenhum momento preocupado se ele dispunha de recursos ou não. Ele utilizou as coisas simples, né? E se a gente for ver o Evangelho, do início ao fim, a gente vai ver que todo o ensinamento dele foi contando histórias, né? E é interessante porque ele contava história para criança. E a gente pergunta, como é que ele poderia contar histórias para crianças se nós já éramos adultos naquela época, né? Porque nós éramos crianças mesmo, né? E continuamos ainda a ser crianças porque nós temos dificuldades para entender o ensinamento de Jesus. E é interessante que ele ia buscar todos os recursos possíveis. E na palestra de hoje, ele foi buscar um recurso simples, que é o fermento. Eu fui buscar o livro Fonte Viva, psicografado por Chico, através da mediunidade de Chico, pelo Espírito Emmanuel, e nós vamos encontrar um trecho de Paulo, quando ele, na primeira carta, ele escreve a primeira carta aos Coríntios, ele diz o seguinte: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Quer dizer, um pouco só, não precisa uma grande quantidade, né? Um pouco de fermento é capaz de azedar uma massa. E aí a gente, voltando no tempo e olhando o cara, vendo ele ensinando, a gente percebe que ele vai buscar uma coisa bem pueril, bem simples, fermento, que é uma substância que vai excitar outra substância. Mas aí a gente pergunta, nós perguntamos, mas o que tem o fermento a ver com a gente? Não? Certamente vocês estão perguntando, o que o fermento tem a ver? Eu acredito que ela não veio até aqui para nos ensinar a fazer o pão, né? Porque é a forma mais simples que nós conhecemos, o levedo, né? A excitação desse fermento naquela massa, apodrecendo a massa do pão e fazendo essa massa se desenvolver. O que tem o fermento a ver com a gente? Eu estou fazendo uma pergunta. O que ele tem a ver com a gente? Né? Bom, e nessa lição, Jesus, ele chama a atenção dos seus discípulos. Porque você sabe, a gente perde muito tempo, né? Às vezes nós temos que fazer alguma coisa e a gente fica postergando, né? Fica deixando para o amanhã, para o depois, para o daqui a pouco. Mas Jesus não, ele não perdia tempo. Talvez porque sabia que o tempo dele era muito restrito, ele aproveitava todos os momentos para ensinar. E certa vez ele estava saindo da cidade de Genezaré e passou por Tiro, Sidom e atravessou toda a Galileia. E ele foi até a cidade de Magdala. Quer dizer, ele fez uma viagem, né? E era comum naquela época o viajante ser precavido, né? Ele, quando saía, ele já levava o alimento dele. E nada melhor do que naquela época do que o pão. Eles levavam os discípulos sempre, quando saíam com Jesus, para fazer essas caminhadas, atravessar cidades, atravessar lugarejos, eles atravessavam o pão, que era a forma mais simples de alimento. Diferente dos nossos dias, né? Hoje a gente põe a bolsinha debaixo do braço, sabe que na esquina a gente vai encontrar um bar, a gente vai poder dizer assim, me dá aí uma bédia, um pão com manteiga, não é? Um pão na chapa ou não. Mas naquela época não tinha isso. Então era o viajante que tinha que levar o seu alimento. E o que aconteceu? Aconteceu que os discípulos, eles esqueceram de levar o pão. Eles, ao se dirigirem nessa viagem, num caminho longo, eles esqueceram de levar o pão.
E Jesus não perdia a oportunidade, porque por onde ele passava, sempre tinha uma multidão que o cercava, né? Alguns necessitados, outros precisando de cura, outros o seguiam para ouvir a sua palavra, porque a sua palavra trazia um certo conforto. E não era diferente com os fariseus e saduceus. Eles também seguiam Jesus à distância. Mas eles seguiam não porque eles estivessem interessados no aprendizado. Eles seguiam Jesus à distância porque eles queriam aproveitar uma brecha do mestre, né? A oportunidade do mestre poder falar algo que não estivesse de acordo com as normas vigentes da época para poder prender Jesus. E Jesus sabia. Tá? E ele, vendo isso, disse para os discípulos, olha, acautelai-vos, né, do fermento dos fariseus e saduceus. Como os apóstolos haviam esquecido o pão, eles imaginaram que Jesus estivesse falando do pão material. Na verdade, ele não estava falando do pão material. É a primeira coisa que a gente pensa, não é? Sobre o pão material, né? Ele está falando do pão material? Né? É a primeira coisa que a gente pensa. Mas não era o pão material, ele está falando da doutrina deles. Tanto dos ensinamentos deles. Tanto que ele disse abertamente, vocês são hipócritas. Vocês são falsos. Porque vocês ensinam uma coisa, mas não praticam aquilo que ensinam. Então, ele estava falando para os apóstolos desse fermento, né? Esse fermento que nós ainda trazemos dentro de nós. Né? Nós, como espíritos imortais em processo de crescimento, nós ainda carregamos em nós algumas dificuldades. Então, Jesus alerta os discípulos sobre a falsidade, sobre a mentira desses fariseus. Então, o fermento humano, ele é encontrado ainda na terra. Quantas pessoas, às vezes, nós não confiamos, quantas pessoas nós encontramos e, às vezes, julgamos, prejulgamos, verbalizamos, né, a atitude, o modo de ser. E Jesus falava disso, porque a gente encontra muita gente que fala bonito, não é? Não é isso? Fala bonito, é maravilhoso, mas quando chega na prática, o bicho vai pegar. Né? O bicho pega, porque, por exemplo, é difícil, é muito difícil para nós, por exemplo, às vezes falarmos de amor, se nós ainda não entendemos o verdadeiro amor. Porque o nosso amor é diferente, mas a gente vê professores, né, fazendo relatos de amor que, na teoria, é belíssimo. É belíssimo. Mas quando chega na prática, não é a verdade, não é o verdadeiro, não é o modo de pensar, não é o modo de agir. Né? Às vezes é aquele amor que cobra. Né? É muito fácil, por exemplo, nós ouvirmos pessoas, mesmo dentro do nosso lar, dizer, eu amo, né? Eu amo meu marido, minha esposa, meus filhos. Mas quando o marido, a esposa, o filho escorrega um pouquinho, sai fora daquele padrão que nós imaginamos, a primeira coisa que a gente faz é apontar o dedo, né? Então, na verdade, o que a gente muitas das vezes escreve ou imagina não é a forma pelo qual nós vamos agir. Então, Jesus falava desse fermento. E ele dizia o seguinte, que esse fermento, no mundo espiritual, não existe o fermento da terra, né? Esse fermento que nós trazemos em nós. Por quê?
Porque qual é a linguagem do mundo espiritual? Qual é a forma de comunicação do mundo espiritual? Qual é a forma com que os espíritos se comunicam no mundo espiritual? Eles se comunicam através da fala? Ou através do pensamento? Então, os espíritos sabem o que nós pensamos, né? Eles não precisam falar. Você pensou, já plasmou. Não é verdade? É ou não é? É a verdade. Pensou, plasmou. Então, a linguagem do mundo espiritual é diferente da nossa. Então, os espíritos, eles nos conhecem. Por isso que Paulo disse que nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas. Quer dizer, nós podemos enganar os outros. Enganamos os outros, mas não enganamos essa multidão invisível. Não enganamos, porque ela sabe o que nós estamos pensando. Muitas das vezes a nossa ação pode ser até uma ação de falsidade, de mentiras, mas o mundo espiritual sabe a forma como nós estamos agindo. O que nós trazemos dentro de nós? Qual os nossos sentimentos? Ela sabe. Ela sabe. Por essa razão que, como espíritos imortais, nós temos um único objetivo quando nós reencarnamos, que é o de crescimento. E quando nós reencarnamos, aonde é que nós vamos estar situados? Na primeira sociedade, né? Qual é a primeira sociedade? É a família. Às vezes, nós não aceitamos a família. Nós achamos que merecemos algo melhor, né? Às vezes a gente diz assim, minha família não é a família dos meus sonhos. Não é verdade, Sérgio? Oh. A família não é a família dos meus sonhos, né? Por quê? Porque eu merecia, por exemplo, um pai legal, uma mãe legal, um irmão super compreensivo. Eu merecia viver num lar ajustado, não é? Equilibrado. E, às vezes, a gente é colocado num ambiente de desafios. Né? Desafios. Às vezes, é um pai complicado, é uma mãe complicada, é um irmão complicado, não é? Às vezes, nós não temos coragem de falar, né? Nós não temos coragem de expressar, mas nós pensamos. Né? E nós, como sempre achamos que nós somos top de linha, né? Nós queremos sempre o melhor. E, às vezes, a oportunidade de crescimento está justamente lá, para a gente usar o nosso fermento. Né? O fermento que faz com que o nosso espírito seja fustigado a mudanças. E, às vezes, a gente encontra pessoas que desistem da própria família, né? Eu vou procurar um outro local, vou tentar me afastar da minha família, não me compreende, não me entende. Mas se ele veio com uma prova, né, para desenvolver, às vezes, a paciência, a tolerância, a bondade, a generosidade, ele não tem para onde correr. Ele sai de um e cai no outro. Né? E é assim a vida, porque nós precisamos crescer. E se nós precisamos crescer através de um companheiro difícil, de uma família complicada, num ambiente de trabalho onde nós vestimos a capa da perseguição, né? Porque no ambiente de trabalho sempre nós somos perseguidos, né? Sempre. Então, é o chefe, é o colega, é o amigo, sempre nós somos perseguidos, né? A gente não faz nada. As pessoas que nos olham é que nos perseguem gratuitamente. Então, se a reencarnação é uma oportunidade que nós temos de mudar este fermento.
que nós trazemos dentro de nós. Nós somos aquele fermento que devemos levedar a massa, ou seja, fazer a transformação aonde nós estivermos. O pensamento, para nós, é tudo. Nós somos o que nós pensamos. E a partir do momento que nós pensamos, nós criamos. E é muito simples isso. Por exemplo, os nossos sonhos. Quando nós sonhamos, por exemplo, eu tenho um sonho. Eu sonho fazer uma viagem. E para onde você quer fazer uma viagem? Aí a pessoa começa a dizer, eu estou me preparando para fazer uma viagem para passar um Natal em Nova York. Então, a partir do momento que você vai falando, você já vai plasmando o que é que você vai encontrar lá, né? Encontrar neve, muitas luzes. Quer dizer, você está criando um quadro, está plasmando o quadro. Assim é o nosso pensamento. Seja ele para o mal ou para o bem. Nós criamos. Quando nós, por exemplo, usamos o nosso pensamento para o mal, nós também plasmamos o mal. Nós criamos situações mais diversas. Por essa razão que Jesus falou, acautelai-vos. Tenha cuidado com o seu pensamento. Veja o que você pensa. Não? Porque a partir do momento que você pensou, você criou. E quer um exemplo? Parece ser um exemplo banal, mas não é um exemplo banal. Às vezes, dentro da família, a gente tem aquele filho complicado, não é? Aquele filho difícil, de a gente abraçar, aquele filho teimoso, aquele filho rebelde. E a gente fica imaginando, este filho me dá tanto trabalho, eu fico preocupado, vai ver quando crescer, vai continuar a dar trabalho. A gente vai mentalizando, vai plasmando isso, e na verdade é isso que vai acontecer, porque nós estamos criando um fato antes. É isso que vai acontecer. Por isso que Jesus falava desse fermento, acautelai-vos. Porque através do nosso pensamento nós influenciamos. E influenciamos e somos influenciados. Não é verdade? Através do nosso pensamento, a gente influencia e é influenciado. Quer dizer, nós vivemos num mundo de trocas. Não? Quando nós pensamos, nós exteriorizamos aquilo que nós pensamos, nós não imaginamos o quanto a nossa palavra tem força. É como uma flecha a nossa palavra, né? Nós pensamos, mas ao mesmo tempo nós exteriorizamos através da palavra aquilo que nós pensamos. E a gente não imagina o quanto a nossa palavra, ela tem força. Ela tem um poder, tanto para o bem como para o mal. A nossa palavra, ela tem um poder de poder auxiliar, reerguer, mas ela também tem aquele poder de machucar, de diminuir, né? A nossa palavra tem isso. Então, por isso que Jesus falava do fermento, que a gente tem que ter cuidado com aquilo que nós pensamos, com a forma que nós nos exteriorizamos, com a forma com que nós nos apresentamos, com as nossas atitudes. É muito comum, às vezes, quando falo, até no grupo onde eu trabalho, na federação, eu falo o seguinte, que eu ainda não sou espírita. Eu ainda estou tentando, né, ser espírita. Não sou ainda espírita. Acho que ainda estamos muito longe de ser espírita.
Porque a doutrina, ela tem como base o amor. A doutrina, ela tem como base o respeito, a ética. Então, eu sempre digo, lá é fácil ser espírita, né? Como aqui, né? É fácil ser espírita da porta para dentro, né? Aqui a gente diz assim, bom dia, como é que você vai? Como passou a semana? Você está bem? O que está precisando? Posso te ajudar? Né? Posso te auxiliar? Não é verdade? É uma delicadeza, não é? É assim uma educação, é uma atitude fraterna, né? Generosa, não é isso? Sai dessa porta para fora. A gente esquece tudo, né? A gente deixa de ser espírita. O nosso fermento já é o fermento humano, não é o fermento espiritual. É o fermento humano. E quando a gente sai desta porta para fora, aqueles que têm carro, se abre a porta, liga o carro e ele é fechado, aí é que a gente vai conhecer a pessoa. Não é verdade? Hã? Não, poderia dizer, meu irmão, você está com pressa? Pode passar, não tem problema. Que Deus te guie, Deus te leve, né? Te ilumine. Mas não, qual é a atitude da gente? Você não está vendo? Você me trancou. Aí a gente abre a porta num acesso de fúria, não é? A gente deixa de ser espírita. Não é verdade? É a verdade. É o fermento que nós ainda temos, o fermento humano dentro de nós, que faz parte da nossa condição de espírito ainda imperfeito. Eu sempre digo, gente, sai da federação, lá dentro da federação, lá é todo mundo amigo, irmão, carinhoso, amoroso, bondoso, generoso, fraterno. A gente não pode mostrar a nossa cara verdadeira, né? A gente não pode colocar a cara para fora. Então, a gente tem que vestir, não é verdade? Uma outra roupagem. Mas saiu para fora, vai para fora, pronto. O que nós aprendemos fica lá. E aí a gente vê as lições desses espíritos maravilhosos, como Emmanuel, como o próprio Chico, né? O próprio Chico nos deu exemplos maravilhosos, né? Às vezes a gente sai de uma palestra da federação, chega em casa, o pessoal já está cada um correndo para os seus quartos, né? Com medo, né? Não é verdade? Porque já diz, oh, nossa, já está chegando. Porque sabe que é encrenca que está chegando em casa. Né? Então, Jesus falava para todos nós, acautelai-vos, né? Tenha cuidado, né? Busque mudanças. É fácil? Mudar é fácil, gente? Não é fácil. Ninguém venha me dizer que é fácil fazer mudança. Não é. A mais simples possível. Não é fácil. Primeiro, se for com relação a bens materiais, nós temos que trabalhar o desapego. Como é difícil a gente se desapegar do sapato velho, da bolsa velha, da roupa que tem 15 anos, do quadro da titia, da vovó que já está amarelado ali na parede. Como é difícil, né? Não é difícil? A nossa roupa de 15 anos sempre a gente deixa guardada porque a gente vai aproveitar. Daqui a 10 anos, daqui a 10 anos vai tudo voltar a ser igual, então eu vou usar novamente. Não é verdade? Como é difícil? Primeiro o desapego. Não é? Como é difícil a gente, por exemplo, trabalhar o nosso ego, melindres. Quem que não é melindrado aqui? Todos nós, né? Sofremos dessa grande doença que é o melindres.
Às vezes a gente não aceita. Às vezes, de uma forma consciente até, a gente sabe que está errado, mas a gente não aceita que digam que a gente está errado. Né? É o fermento que nós ainda trazemos, é a nossa dificuldade. Por isso que Jesus, ele foi buscar esse fermento e dizia, olha, um pouco de fermento, quer dizer, não precisa muito para a gente ser esse fermento levedar a massa. Não precisa muito. Cuidado. E é tão verdadeiro, mas é tão verdadeiro que a gente não percebe que, por exemplo, na família, né, ou no ambiente de trabalho, nós estamos em processo de relacionamento, não é? Dentro da família, a gente se relaciona, não é verdade? No ambiente de trabalho, a gente também se relaciona. Na rua, a gente se relaciona com as pessoas. Então, a gente não percebe que, às vezes, não às vezes, mas todas as vezes, nós influenciamos os outros e somos influenciados. Nas escolas, eles dizem assim, você quer conhecer a criança, quer conhecer a família? Conheça a criança. Você quer conhecer como é a família? Quem é professora? Tem professor aqui? Quer conhecer a criança, a família? Conheça a criança. Se é uma criança que se comunica assim, através do grito, de forma egoísta, você pode ter certeza que na família existe problemas. Então, por essa razão que Jesus dizia, olha, acautelai-vos, tenha cuidado, né? Saiba como agir. Se posicione como verdadeiro cristão. É difícil? É difícil, mas não é impossível. O próprio Emmanuel disse, e a espiritualidade nos diz, às vezes o que nos falta é boa vontade de fazer mudanças. Às vezes a gente até quer mudar, mas não tem a boa vontade, né? Não tem força de querer mudar. Né? Está tudo muito bom do jeito que está, então deixa do jeito que está. Até o dia que a dor nos visita. Né? A dor nos visita. E assim, ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende com a dor. Na federação tem uma frase que diz o seguinte, que a gente chega lá ou através da dor, ou através do amor. 99% chega através da dor. A dor nos incomoda. E ela, quando nos incomoda, a gente procura algo que tente nos ajudar a nos libertarmos daquela dor. Por essa razão que o espírita ouve muito essa palavra, reforma íntima. O espírita ouve. Reforma íntima. Que não é reformar a casa, não é reformar o carro, é reformar você. Como é que eu vou me reformar? Mudando, não é? Aprendendo a ouvir, refletir, analisar, passar pelo crivo da razão, fazer a mudança de comportamentos. Né? Nós temos comportamentos, às vezes, bastante equivocados, não é? Muito equivocados. E esses pensamentos equivocados, às vezes, partem do seguinte princípio, de que nós somos os donos da verdade. Nós não somos os donos da verdade. A nossa verdade é muito relativa. Por exemplo, a minha verdade é diferente da sua verdade, da verdade dele, da verdade dela. Porque vai depender da minha conquista e da minha evolução espiritual. Às vezes, a gente pode dar um valor excessivo para uma xícara que cai no chão e quebra. Ai, que caiu aquela xícara, quebrou, desfez meu jogo, e agora vai ser difícil. Que bom que foi a xícara, que não fui eu que caí e quebrei.
né? Mas a gente não pensa, né? E se vem um outro e diz assim, mas é apenas uma xícara. Nós já ouvimos isso, né? Mas é apenas uma xícara. Aí pronto, né? Ocorre uma mudança brusca, porque nós damos valor excessivo a um objeto material. Então, a verdade, ela é muito relativa. As mudanças precisam ser realizadas. Qual é o meu tempo? 5 minutos? Mudanças precisam ser realizadas por nós. Foi para isso que nós viemos. E elas devem começar pela forma de como pensamos. Então, para nós espíritas, ou para nós cristãos, o pensamento é uma fonte de atuação. Então, a gente nunca pode ter aquele pensamento de derrota. Aquele pensamento de que nós não somos capazes. Aquele pensamento de que talvez, ou será que vai ser possível? Não. O nosso pensamento tem que ser um pensamento sempre para o alto. Porque o próprio Cristo, ele nos disse, né? Vós sois deuses, e podeis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Se nós não acreditamos em nós, quem é que vai acreditar? Nós temos que acreditar em nós. Temos que acreditar de que nós somos capazes, sim, de resolver problemas, de solucionar situações extremamente desagradáveis. Somos capazes, sim, de contornar situações difíceis. Nós somos capazes, sim. Agora, quando o nosso pensamento é aquele pensamento de que, eu não sei, né? Eu tinha um professor, quando eu era estudante, que ele dizia o seguinte: a gente só pode ouvir duas respostas quando a gente faz um pedido. Ou sim, ou não. A gente não vai ouvir um talvez. Ou sim, ou não. Então, a gente não tem que ter medo do sim ou do não. Né? A gente tem que ir de frente, de cabeça erguida. Né? É verdade. Né? A gente tem que ir de cabeça erguida. Quando a gente ora para o Criador, o que é que a gente está pedindo na oração? É força, não é? Agora, se a gente chega, meu Deus, sabe o que é que é? Olha, eu não sei não, né? Mas me ajuda, dá uma ajudinha aí, entendeu? Aí ninguém vai, né? Nem a espiritualidade vai nos auxiliar como deveria, né? Tem gente que passa 30 anos na fila do passe, né? Isso o Sérgio conhece. 30 anos na fila do passe. E nunca saiu da fila do passe. Por quê? Porque não faz mudança, não acredita no potencial, né? Não se aceita como um filho de Deus. Acha que a espiritualidade tem que fazer tudo, tem que carregar no colo, colocar uma madeira na boca, né? Jesus disse, ajuda-te e o céu te ajudará. O céu está nos ajudando, gente, sempre, desde o momento que nós fomos criados. E sabe como? Desde o momento que a gente é criado, já é designado um anjo guardião para a gente. Quer melhor do que isso? Se liga com ele, olha, meu amigo, é assim, estou em dificuldade, me mostra o caminho. Não é para você abrir o caminho para mim. Me mostra o caminho e quais as ferramentas que eu devo usar para abrir este caminho. Ajuda bem. Agora, se você diz, olha, eu vou ficar sentado aqui e você vai fazer, vai abrir o caminho. Você põe o trator na frente, abre o caminho e depois põe a luzinha lá para iluminar o caminho e eu sigo depois. O anjo de guarda vai dizer para você, mas a tarefa é sua, né? Não é minha. A minha tarefa é te orientar.
Agora, o resto é com você. Então, quando nós temos essa mente para baixo, né, é preciso mudar. Né, porque a mente, ela é uma força, né? É uma força de atuação. É nosso. Então, nós temos que mudar. Nós somos capazes, sim, de resolver todo e qualquer problema. Aí vocês podem até me perguntar, mas existe problema que é difícil, né, às vezes, resolver. Por exemplo, uma doença. Se nós temos que passar por esta doença, talvez na passagem desta doença esteja para desenvolver em nós a paciência e a resignação. Né? É esperar um momento propício. Né? Porque a cura, ela virá quando nós temos paciência e resignação. Né? O desemprego, que é tão comum nos dias de hoje, né? Se a gente está desempregado, não adianta bater com a cabeça na parede. Adianta. Vai trazer emprego? Não. É o momento de a gente refletir, sentar, né? Se acalmar, confiar e fazer a nossa parte. Porque, com certeza, o resto virá. Que Jesus disse, ajuda-te e o céu te ajudará. O céu está nos ajudando sempre. Que possamos nós realmente usar este fermento para levedar essa massa que nós temos, né? Essa massa que vai nos transformar, que vai mudar a nossa forma de pensar, de agir, o nosso modo, as nossas atitudes, a fim de que possamos nós sermos o bom fermento, influenciando todos aqueles que nos cercam. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, agora é com o lado de cá agora, viu? Vamos participar aí. Podem perguntar, podem completar, podem discordar também. Com certeza. Olá, bom dia. Bom dia. É só uma dúvida. O meu pensamento negativo em cima de você pode influenciar em alguma coisa? O pensamento de uma pessoa, desejando mal, por mais que eu esteja iluminada, acreditando, tudo, o pensamento pode atrapalhar minha vida? Se tem uma pessoa que fica ali, sabe, em cima de você. Depende da abertura que você dá, né? Porque, por exemplo, é muito comum, às vezes, a gente dizer assim, desejar o mal para uma pessoa. Às vezes, de forma inconsciente. Né? Num momento de raiva, a gente deseja. Bom, se você desejou, você já criou. Agora, o outro depende da abertura que ele dá. Depende da sintonia que ele se encontra. Né? Agora, uma coisa a gente nunca pode esquecer, né? Nós vivemos num mundo de ação e reação. Né? Tudo aquilo que nós façamos ao outro é aquilo que nós recebemos de volta. Por essa razão é que a gente nunca deve ou deve se reeducar para não ter esse tipo de comportamento, essa linha de pensamento. Né? Obrigada. Só completando, Fátima, eu acho que você deve conhecer a história. Bezerra de Menezes, ele foi uma pessoa muito atacada, física e psicologicamente. E o Bezerra, ele sabia disso. Tanto que a energia que vinha para ele estava no estado espiritual, tal que aquela energia não chegava nele, mas ele sabia que estavam desejando o mal dele. O que aconteceu? O filho dele teve problemas sérios. Isso é verdade. Ele foi internado. Por quê? Não chegou nele, mas pegou quem estava próximo dele. A energia vem, mas não quer dizer que está chegando na pessoa, dependendo do grau da própria preparação da pessoa. Mas quem está perto sofre essa influência. Isso. Exatamente. Por essa razão que Jesus disse, orai e vigiai. Né? A oração é assim, é um dos mecanismos de defesa, né? De higienização da alma. Né? Então, quando você ora, realmente, não rezar. Né?
O rezar é você falar mecanicamente. O orar é você ter aquele momento seu. Não precisa ser, pode ser às vezes 1 minuto. Mas é aquele momento seu. Você se elevar e dizer, meu Pai, eu estou aqui. Me ajuda. Né? Com certeza, quando a gente pede com sinceridade, qualquer um de nós, quando nós pedimos com sinceridade, é como se um contingente, né, se movimentasse para atender àquilo que nós pedimos. É interessante que no livro O Céu e a Terra, Entre o Céu e a Terra, que nós estamos estudando, no grupo do Marcos, Entre o Céu e a Terra. E o André Luiz fala sobre a tal da oração refratada, né? Às vezes é uma oração que a gente faz, por exemplo, para uma determinada pessoa, né? E aquela pessoa, a gente faz, por exemplo, para o anjo de guarda daquela pessoa, para que livre aquela pessoa, ajude aquela pessoa, e às vezes essa oração, de forma refratada, às vezes esse anjo de guarda, porque você sabe, o anjo de guarda ele toma conta de nós, mas ele não é o nosso babá, ele também tem as tarefas dele, né? Ele tem as tarefas, tem as obrigações, tem os trabalhos. E às vezes a gente faz para aquela pessoa e o anjo guardião dele, às vezes ocupado em tarefas. E o que acontece com essa oração? Essa oração vai, sobe, outra entidade absorve aquela oração e leva até aquele a quem está necessitado. Né? Quando a gente, por exemplo, ora, quem tem o hábito de orar, por exemplo, eu acredito muito em Maria de Nazaré, também pelo próprio doutor Bezerra de Menezes, que era devoto dela. Eu rezo muito, né? Eu oro muito, eu peço ajuda para o meu anjo guardião e para Maria. E às vezes eu sei que eu sou tão pequena, né? Que talvez a minha capacidade de oração, a minha capacidade de eu me interligar com esse espírito superior é mínima, devido à minha pequenez mesmo, à nossa pequenez. Mas sempre tem um contingente que recebe essa oração e leva essa oração até Maria, até doutor Bezerra de Menezes, até aquele espírito de luz que a gente tenha devoção. Né? O importante é que nenhuma oração ela deixa de ser ouvida. Ainda dentro desse assunto, recentemente na FESP teve um encontro espírita. Teve uma palestra interessante. E ele disse, na palestra, ele disse o seguinte: a gente às vezes acha que as pessoas, quando emitem alguma coisa negativa, é só pro mal. Tem gente que acha que está fazendo bem. Ele deu um exemplo daquela mãe que queria que a menina casasse com fulano, e ela orava para a menina casar com fulano. Não era o bem, porque a menina não tinha que casar com fulano, mas ela estava forçando isto. E no coração amoroso dela, ela sabe que está fazendo bem. Então, a gente, quando fizer a oração, tem que tomar cuidado. A gente não tem com o que pede. Exato, porque a gente pode estar forçando situações que não são boas para aquela pessoa. A gente quer que seja. A gente tem que pedir que o Pai haja, e não que a nossa vontade haja. Também, aí tem esse perigo também, né, Pai? É verdade. Acabou. Então, Só uma colocação. Você está falando de oração, né? É rapidinho. O Pai Nosso. Se você orar o Pai Nosso, você tem todas as respostas, né? Aquilo que você falou, não é o que eu acho que é bom para mim, mas o que ele acha que é melhor. Pelo fato que nós somos crianças, né? ainda somos crianças. Então, Então, muita paz a todos e até a próxima oportunidade. Obrigado, Fátima.
Então vamos agora doar um pouco da nossa vontade. Fátima falou muito bem, somos deuses. Por mais que as pessoas não percebam, nesse momento de vibração que a gente vai fazer agora, muita energia sai nesse momento. E a espiritualidade usa muito bem essa energia. Por isso que a gente se junta, sempre tem esse momento de vibração. Para a gente dar um pouco dessa nossa energia. Porque a gente acredita muito pouco na gente, mas quando estamos em grupo, nossa energia ela se multiplica pela vontade de todos. Então vamos elevando o nosso pensamento, vibrando para que uma grande luz de amor, de paz, de tranquilidade, de serenidade se faça presente nesse momento, à nossa volta. Que essa luz se estenda por todo esse bairro, iluminando as casas, as pessoas, as crianças, os idosos, todos aqueles que estão agora na família, nas ruas, fazendo compras. Que essa mesma luz se estenda agora por todo o nosso país, pátria do Evangelho, para que os governantes tenham consciência nas decisões, para que a população tenha consciência também no seu trabalho diário. E que essa mesma luz agora englobe todo o planeta Terra, planeta escola, planeta de transformação, para que possamos, Pai, seguir o caminho correto da paz, da serenidade e da transformação. Vamos aproveitar o momento para orar para o Pai. Pai amado, que as lições de hoje fiquem na nossa consciência e se transformem em ações. Ações do nosso dia a dia, ações da nossa vontade, ações no meio da nossa família, no trabalho, com os amigos. Que possamos, Pai, ser o fermento da transformação, não só nossa, mas da sociedade. Que possamos ser luz no pensamento e na vontade. Que assim seja.